Provocações reflexivas. É importante citarmos nesta obra uma concepção diferente e resumida do que tratamos até agora em relação ao desejo. O filósofo francês Gilles Deleuze, influenciado por Félix Guattari, Spinoza, Nietzsche e Michel Foucault, rebate de certo modo a visão idealista em torno do desejo. Segundo ele, o desejo foi sempre mal visto e mal compreendido. A falta não é real, a falta é produzida. Para ele, a falta é fruto de mecanismos de captura de poder e dominação. O desejo não é falta, dirão Deleuze e Guattari, e sim produção. Também não é carência, e sim excesso. Deleuze desenvolveu uma concepção diferente da visão platônica. Segundo ele, o cristianismo e a psicanálise criaram fantasmas, outras realidades, ilusões em torno do desejo. Para ele, o desejo é forte e dono de si. O desejo é a força motriz da revolução, porque investe no real. Desejo é movimento, o desejo é produtor. Ele só acontece na realidade. Se o desejo produz, ele produz real. Se o desejo é produtor, ele só pode sê-lo na realidade. O desejo é esse conjunto de sínteses passivas que maquinam os objetos parciais, os fluxos e os corpos, e que funcionam como unidades de produção. O real decorre disso. É o resultado das sínteses passivas do desejo como autoprodução do inconsciente. Nada falta ao desejo, não lhe falta o seu objetivo. É o sujeito, sobretudo, que falta ao desejo. Ou é ao desejo que falta sujeito fixo. Só há sujeito fixo pela repressão. Deleuze e Guattari, Anti-Édipo, página 43. A ideia de produção a partir do desejo, na concepção de Deleuze, remete ao desejo como um agenciamento. O desejo segue trilhas, amarrações, conexões que se interlaçam num conjunto em busca de um propósito. Por exemplo, quando uma mulher deseja um vestido, é evidente que ela não deseja o vestido em abstrato. Ora, qual é a finalidade do vestido? Ela deseja o vestido num contexto muito mais amplo de agenciamento. O vestido para a ocasião X ou Y. A repercussão do vestido em relação às amigas, à profissão, etc. Nunca o desejo é algo sozinho. O desejo é bem mais do que simplesmente o vestido. Um agenciamento tem 4 dimensões: estados e coisas, enunciações, territórios e movimentos. Isso tudo ocorre muitas vezes de forma delirante. O desejo perpassa através do nosso imaginário. Trecho: O Abecedário de Gilles Deleuze, dirigido por Pierre-André Boutin. Desejo e os agenciamentos. Sinta-se à vontade para imaginar situações que são inúmeras em relação a cada aspecto do agenciamento. Número 1. Estados e coisas. Quando estabeleço critérios de avaliação, opção A ou B, gerando dúvidas nas escolhas. Número 2. Enunciados. Quem será a minha companhia? Qual a minha intimidade com ela? Teremos interações sobre determinado assunto? Número 3. Territórios. Um lugar onde eu possa me sentir bem à vontade. 4. Movimentos. O encontro, seja ele qual for, terá ação, movimento no contexto ou será um tédio? Nesse contexto, podemos aprofundar a reflexão. Quando sinto o desejo de criticar alguém ou fazer julgamentos precipitados ou não, quais afetos por trás dessa intenção são os verdadeiros agentes que motivaram as críticas? Quais são os interesses de fato que estão agindo no íntimo, nos bastidores, nos porões? Estou sendo imparcial e desinteressado? Levo alguma vantagem? Conheço as razões? Sou cônscio das minhas limitações e defeitos? As respostas são individuais e admitir ou fazer essa avaliação requer uma reflexão moral muito particular. Neste contexto de julgamentos, quais são os nossos limites para julgarmos? Aliás, tem limites para desencadearmos pensamentos sobre tudo que existe? Vamos voltar no tempo para resgatar uma reflexão interessante. Na Grécia Antiga, existia pensadores céticos. São pensadores que utilizavam um método de análise conceitual, entre eles o filósofo Pirro de Elis, século IV a.C. Segundo o historiador Diógenes Laércio, Pirro viajou ao lado do conquistador e rei da Macedônia, Alexandre o Grande, e nessas viagens pela Pérsia e a Índia acabou recebendo muito conhecimento dos povos místicos que o fez se tornar um pensador que se espantava com as diferenças, com o desconhecido. Esse sentimento da dúvida é o contrário de pessoas que creem em tudo que lhes é dito ou aparece. Na verdade, pessoas que acreditam em tudo são geralmente pessoas acomodadas. Nesse ponto, Pirro era um exagero. Ele criou o conceito de
acatalepsia, incompreensão de conceber alguma coisa, pois nada passa de ilusões e aparências, daí não é possível ter conhecimento pleno de alguma coisa. Para Pirro, o homem deveria buscar a felicidade fazendo 3 perguntas. Número 1. Qual a natureza real das coisas? Número 2. Quais disposições convém adotar a respeito? Número 3. Quais consequências resultarão desta atitude? Após essa introdução, caro leitor, chegamos no ponto principal da nossa reflexão. Se eu não chego às verdades de todas as coisas, que tal suspender o juízo, em grego epoché, e encontrar uma paz de espírito? No fundo, os céticos buscavam uma tranquilidade no modo de ver a vida, sem a necessidade de buscar verdades em tudo, buscar apoio em crenças religiosas ou causas políticas. Para os céticos, caminhar pelo conhecimento sem crer absolutamente em algo gera tranquilidade. Assim, podemos discutir sobre as coisas pensando num bem comum para uma sociedade sem criar uma disputa dialética de quem tem razão ou possui a verdade absoluta. Cético é aquele que caminha em busca do conhecimento, ainda que não encontre, ou encontre no próprio caminhar, sem torná-lo uma crença. O cético é aquele que analisa os fatos sem precipitação e, de preferência, se abstendo do juízo, olhando a coisa em si e não para si, porque quando é para si, costumamos qualificar, classificar, distinguir, comparar. Logo, não se deve confiar nem nos sentidos nem na razão, abstendo de emitir qualquer opinião, dessa maneira alcançando a ataraxia, ou a imperturbabilidade do espírito, evitando, desse modo, picuinhas, discussões, controvérsias.